é especialista em hepatologia, a doutora Thaís Maltempe. Bom dia, doutora, bem-vinda. Bom dia, Frei Rinaldo. Que alegria recebê-la aqui, doutora. Prazer é meu. Doutora, eu comecei certo falando, ó, nós temos um presentinho aqui, doutora, aqui, pensa aqui, né? Estamos em festa, minha gente. Eu comecei certo falando que o fígado é uma fábrica, uma usina, que tem mais de 500 funções, assim, e quando esse órgão fica doente, compromete o sistema todo, doutor? Sim, exatamente isso. O fígado, ele não é responsável só pela limpeza do que vem da digestão. Ele também produz proteínas, produz fatores de coagulação, ele limpa as toxinas que vêm da nossa digestão, ele ajuda na digestão, ele é super importante para o corpo. É verdade que ele é o único órgão que a gente tem que ele pode regenerar, ou seja, de um pedacinho ele pode voltar ao tamanho normal? Exatamente. E isso acontece, inclusive, em transplantes, em que você recebe só uma parte e a parte do doador geralmente se recupera e algumas vezes, quando a gente tira um pedaço do fígado por algum câncer, alguma coisa, ele consegue também regenerar uma parte. Desde que seja bom, né? Desde que seja bom. Agora, se a pessoa empurra álcool e vai estragando ao longo dos anos, excesso de medicamentos desnecessários, então ele perde essa capacidade regenerativa, né, doutora? Isso. O fígado, ele é muito silencioso. Então, quando os mais velhos falavam, não caiu bem a comida, acho que é problema no fígado, geralmente não é. Geralmente é problema de digestão, do estômago mesmo, porque o fígado, quando ele começa a dar sintomas mesmo, é porque ele já está muito... No limite. Agora, hoje o assunto, Júlio Amarelo, do hepatites, né, que é a inflamação do fígado, hepatites virais, doutora. Eu estava preparando a matéria aqui, lendo para conversar com a doutora Thaís, letrinha A, B, C, D, E. Como é que a gente guarda tudo isso, doutora? Tem várias hepatites, várias letrinhas aí, doutora? Isso. Vamos nas principais. Então, a hepatite A, ela é muito comum em crianças, mas ela pode dar no adulto também. Mas quando você tem ela na sua infância, o seu corpo gera anticorpos para você não ter novamente. Okay. Então, quando a gente tem na criança, ela geralmente se manifesta como uma diarreia, náusea, vômito, como uma intoxicação alimentar mesmo, uma virose. E geralmente ela é autolimitada, cura sozinha. E antigamente se falava muito de, quando tá com problema no fígado, come bastante doce, né? Exato, que ajuda. Exato, né? É porque o fígado, ele é o principal responsável por manter nosso açúcar. E se ele não tá funcionando direito, a gente precisa receber esse açúcar fácil para conseguir se regenerar. E aí, por isso que falam de comer tanto doce. Mas a hepatite A, ela tem vacina já. Em alguns casos, ela está liberada pelo SUS, mas geralmente na criança ela é autolimitada, o próprio organismo consegue se resolver e criar anticorpos contra ela. Ô, doutora Thaís, assim, para a gente saber, né, A, B, C, D e E, as principais ABC, ela vai falar aqui, já está falando aqui, né? Mas assim, é um hemograma que vai determinar, você tem a A, você tem a B, não, você tem a C. Como é que é? É o sangue? Primeira coisa se você está tendo algum sintoma, o médico vai saber mais ou menos para onde direcionar. Mas para saber qual mesmo é o vírus, a gente precisa das sorologias, que vão avaliar qual tipo de vírus que é. Mas a gente já consegue diferenciar, então, da criança, que é através de água e alimento contaminado, e a hepatite C e a hepatite B, que são através de transfusões de sangue, compartilhamento de seringas, inclusive contato com sangue contaminado por alicate de unha que não foi desinfectado. Então, nada de emprestar um para o outro. Nada de emprestar. O seu kitzinho. Isso. Se for em algum lugar fazer, ou você leva o seu, ou saiba se foi muito bem esterilizado. Inclusive também para tatuagem. Tatuagem também pode ter a transmissão se não for bem desinfectado ou se não for material que é descartável.
compartilhamento de seringa entre usuários de drogas, tá? Quem recebeu transfusão de sangue antes de 1990, que não era feita a triagem. Aquela seleção mais rigorosa? Isso. Hoje em dia já é feito depois de 1990, já é mais seguro, mas antes disso não tinha essa seleção rigorosa do sangue. A doutora Thaís falou assim que o exame é através de uma sorologia. O que é essa sorologia? A sorologia... Se não é um hemograma. Isso. A sorologia é para diferenciar qual tipo de vírus é. Mas para a gente saber se a pessoa está com problema no fígado, é o hemograma, junto com alguns exames que também são simples. Mais específicos, mas que são exames simples, que é feito de rotina, inclusive no sistema de saúde, que são as aminotransferases, TGO, TGP, gama-GT e fosfatase alcalina. Com esses 4 exames, que são simples e baratos, a gente já consegue ter uma boa noção se o fígado já está com algum grau de comprometimento. E aí, se for suspeito, se já tiver algum grau de comprometimento no fígado, aí a gente vai pesquisar. Se é pelos vírus, fazendo as sorologias, que são exames específicos para ver qual tipo de vírus, que é o anti-HBs, HBsAg, o para hepatite C, que é o anti-HCV, e também já fazemos também a triagem para sífilis, que é uma outra doença transmissível, né? Sexualmente transmissível, e o HIV também, que também podem comprometer o fígado. E também vamos avaliar as outras hepatites. Gordura no fígado, esteatose hepática. Que é a esteatose hepática, tem se tornado a principal causa de cirrose, que é quando o fígado vai cicatrizando e vai... Aqueles graus, né? 1, 2, 3, hepatite, esteatose 1, 2, 3, até a cirrose. Até a cirrose. A cirrose é o último grau de comprometimento do fígado e daí o câncer que vem em seguida. E essa avaliação é feita por esses exames mais específicos. Uma hepatite A vai para B e a B para C, ou são vírus específicos? São vírus específicos, diferentes. E a hepatite D, ela é a única que só infecta quem já tem o vírus da hepatite B. Ela não consegue infectar um organismo que não tenha já esse comprometimento da hepatite B. Ok. Agora, doutora, a pessoa pode ter mais de um vírus? Ou seja, eu posso ter A e a C, A e a B, etc? Sim, pode? Exatamente por isso que quando a pessoa já tem algum grau de comprometimento hepático, a gente já orienta a fazer a vacinação contra hepatite B. Porque se você já tem algum problema no fígado e por acaso você contrair outro, em um fígado que já está doente, é horrível, terrível. Então, como a gente tem a vacina para hepatite A e para hepatite B, a gente orienta quem tem qualquer tipo de doença no fígado já vacinar para não ter esse problema de contrair um outro tipo de vírus. Porque tão importante quanto cuidar do coração, manter a pressão estabilizada, também tem que pensar no fígado, né, doutora? Considerando que é uma usina, uma fábrica, mais de 500 funções, então a gente sabe que o vírus é silencioso, não tem dor, né? Não tem muitas vezes febre, algum sintoma externo, mas quando vê, o estrago já está muito grande ali. Então, doutora, tem algumas vírus, enfim, no fígado que o próprio sistema elimina. E tem aquelas que precisam realmente de uma vacina, de um tratamento, de um acompanhamento? Sim. A hepatite A, principalmente, o organismo consegue combater bem. Essa de alimentos contaminados, etc? Isso, que pega através de água, alimentos contaminados, falta de higiene, principalmente na lavagem dos alimentos, cuidados em lavar a mão também, tanto no manuseio quanto na hora de comer. E é o vírus da hepatite B. Ele também pode, o organismo, conseguir combater ele, tá? Já o vírus da hepatite C, não. O vírus da hepatite C, geralmente, ele cronifica. Ele se instala no fígado e aí ele precisa de tratamento mesmo. O da hepatite B, ele pode cronificar, mas ele é mais comum que o próprio organismo consiga combater ele. Agora, doutora, um tratamento, ele é demorado, etc.,
durante o tratamento o fígado fica comprometido? Como é que fica o meu cuidado com o fígado a partir do momento que se instalou uma hepatite viral tipo B, tipo C? Depende de quando você descobrir. Entendi. Por isso que é tão importante a gente fazer esse controle. Porque quanto antes descobrir, maiores as chances de cura. E uma cura sem comprometimento do fígado. Porque a partir do comprometimento, conforme ele vai se deteriorando, a gente não consegue fazer ele voltar. A gente consegue fazer ele parar naquele estágio, mas não consegue voltar o que perdeu já de função do fígado. Então, é muito importante descobrir precocemente, então fazer esse rastreio e, a partir do momento, começar o tratamento. Principalmente da hepatite C, a gente tem 95% de chances de cura total. Que bom. Agora, para quem está em casa, doutora, assim, que, poxa vida, nossa, o Frei falou certo, a doutora falou certo, a gente cuida do coração, da pressão, de outros órgãos, mas do fígado a gente descuida um pouquinho. Então, para quem está em casa, aproveitar bem esse julho amarelo, mês de conscientização das hepatites virais, qual é o grande recado de uma especialista em fígado? Não espere ter nenhum sintoma para ir ver seu fígado. É muito importante no check-up anual você ter esse rastreio mesmo do fígado com esses exames simples. TGO, TGP, gama-GT e fosfatase alcalina. Só com isso a gente já consegue ver se o fígado está tendo algum grau de comprometimento. E a partir disso, investigar se tiver qualquer alteração. E muito importante, não é só não beber, porque as pessoas acham que a única coisa que pode prejudicar o fígado é o álcool. Mas uma alimentação rica em ultraprocessados, fast foods, muita gordura, muito carboidrato, também danifica o fígado. A esteatose hepática, né? A esteatose hepática que está tão ligada ao diabetes e à obesidade. Então, é muito importante cuidar do fígado, prevenir e o diagnóstico precoce. Gente, e para terminar, doutora, assim, a gente tem aqui a salinha, tá cheio de doce por causa do irmão Ian. Assim, ele pode comer à vontade, que não vai prejudicar o fígado dele? Não, só dois. Hoje tá um liberado. De cada. Hoje está liberado. Um de cada. Gente, conversamos com a super simpática doutora Thaís Maltempo, hoje é nossa médica e patologista e outros tantos títulos que ela tem. E a gente agradece de coração os contatos dela que estão aparecendo na tela, com muito carinho. Foi uma aula, eu tenho certeza que a gente vai ficar mais ligadinhos no nosso fígado, doutora. Com certeza. Não descuidem do fígado, porque ele é muito mais importante do que quase todos os outros